Olá pessoal, tá começando mais um vídeo aqui no canal. Meu nome é Bruno Andrade. Hoje eu vou contar um pouquinho para vocês como eu conheci Jesus. Para começar, galera, como que eu conheci Jesus? Foi um processo, não foi tipo da noite pro dia. Eu acho que as coisas foram cooperando para o bem e só foi uma questão de alguém me convidar e tudo acontecer e daí sim foi da noite pro dia. Mas eu acho que se não tivesse esse processo antes, talvez eu não teria me interessado, talvez eu não teria conhecido Jesus. Então, um pouco antes, eu estava passando por uns problemas. Eu tinha um canal no YouTube, estava indo muito bem e tal. Eu acabei desistindo do canal porque eu me sentia muito sozinho, estava muito sozinho com o canal e tal. Estava numa fase difícil, assim, no meu relacionamento, no meu trabalho, no que eu estava fazendo. Eu comecei a deixar de gostar de fazer o que eu estava fazendo no YouTube. Estava querendo renovar, assim. Daí a gente começa a buscar na internet coisas, começa a buscar na internet outros assuntos para tentar mudar isso. E eu encontrei um vídeo do Thiago Fonseca, por acaso, que se chama Como Ficar Rico Lendo a Bíblia. E acho que esse vídeo me marcou, foi uma das coisas que me fizeram assim refletir. Daí teve um outro vídeo, daí passou um tempo, eu comecei a trabalhar numa empresa, numa imobiliária. E o meu chefe, ele era cristão, ele era pastor, eu fiquei sabendo esses dias até. E ele falava assim de Jesus, mas não propriamente de Jesus. Ele falava coisas que tinham na Bíblia, mas sem falar de Jesus, assim, tipo, entre linhas, tipo parábolas, tipo as parábolas de Jesus. Então, eu acho que isso foi vendo como é importante, porque eu gosto muito dele. Gosto muito dele, vejo que ele é uma pessoa muito focada, concentrada, é uma pessoa de sucesso. E isso a gente vai também atrelando, né? Tinha uma música muito legal, que eu gosto muito, que é do Projota. Nela, às vezes, falava de Deus, e sempre quando falava no trechinho que falava de Deus, eu ficava reflexivo, sabe? Ficava pensativo. Tipo, a música inteira fazia sentido, menos aquele pedacinho. Então, foi outro ponto que me fez pensar. Daí, foi passando um tempo, eu me separei, e é bizarro, galera, não dei risada, mas é engraçado. Eu instalei o Tinder, todo mundo instala no momento da vida, desinstala. Todo mundo não, mas algumas pessoas, eu fui um deles. Aí o que aconteceu? Conheci uma menina, a gente começou a sair algumas vezes, a gente ficou algumas vezes, e daí ela me convidou para ir na igreja. Na verdade, acho que ela nem chegou a convidar, ela falou que ia na igreja, e daí eu falei, eu acho que eu vou lá também conhecer, eu posso? Daí eu fui, não lembro se ela me convidou, eu fui, não sei. Daí eu fui e achei muito legal. Então eu tive sorte porque eu conheci uma igreja também que tipo fez sentido para mim. Não foi uma igreja que ficava me impondo regras e aquela coisa de religião que eu vou comentar aqui no canal também. Mas é uma igreja que é de Jesus, que prega a Bíblia, que se importa com as pessoas, que faz a gente querer evoluir como pessoa, assim como deve ser feito, né? É o correto. Daí beleza, não deu certo o relacionamento e eu continuei indo. Então, de certa forma, foi assim que eu conheci Jesus. Mas depois, passando um tempo, conheci uma outra menina, daí eu fui para uma outra igreja também. Então eu acabei que conheci Jesus por conta de uma menina, uma garota. Então foi assim que eu conheci. É uma história simples, eu percebo que Deus sempre tá com você. Se você ainda não conheceu Jesus, se você ainda não dá atenção para isso, comece a prestar atenção, porque Deus está com você em todos os momentos. Ele faz coisas, ele usa pessoas para falar algo para você, ele usa livros, ele usa vídeos, ele usa momentos, reflexões na tua cabeça, que às vezes você também fica pensativo, como eu numa música. Então hoje eu percebo que Deus tá com a gente em todos os momentos. Então eu acho muito importante isso. Eu nunca fui uma pessoa assim que extravasou, sabe? Eu vejo alguns testemunhos de pessoas que usaram muita droga, que sabe, que fizeram coisas, fizeram loucuras e daí sim conheceram Jesus. Eu sempre busquei paz, sabe? Sempre, eu quero ter paz, como é que eu tenho essa paz? E daí eu encontrei a paz em Jesus e tudo fez mais sentido ainda, porque eu sempre fui uma pessoa que não gosta de bagunça, assim, não gosta de
apesar de já ter tentado querer participar de algumas festas, de querer participar desses rolês assim mais agitados, e eu nunca me identificava. Tipo, eu pensava, nossa, o que eu tô fazendo aqui? Meu Deus, sabe? Cheguei a beber um pouquinho em excesso também, mas foi poucas vezes, mas tudo na tentativa de querer me entrosar, querer participar de um grupo, querer, sabe, viver, não ficar sozinho em casa. Então, quando a gente conhece a igreja, a Bíblia, a gente conhece um grupo diferente de pessoas com interesses diferentes, com propósitos diferentes. E isso é muito legal, porque de certa forma constrói a gente, não são coisas que nos prejudicam. Então, foi um desses pontos. Eu sempre fui uma pessoa que gosta de pensar, que gosta de falar de coisas interessantes, coisas que agregam na nossa vida. Então, só fez mais sentido ainda. E o que eu percebo? Por que é importante hoje eu participar da igreja, eu conhecer Jesus? Porque eu acredito que nossos pais, nossa família, às vezes você não conheceu o teu pai, que nem eu conheci só mais velho, depois dos 20 e poucos, ou teu pai carrega algumas angústias, carrega algumas coisas que aprendeu com a sua família, e a sua família também, sua mãe, seu pai, todo mundo acabam carregando coisas que aprenderam de gerações para gerações. Isso nos prejudica, porque muitas vezes essas atitudes não são interessantes, não são legais, não fazem bem, não são saudáveis. E Jesus ajuda a gente a ter uma direção correta, que faz bem, que faz sentido, que às vezes é difícil, é doloroso, e essas atitudes agregam na nossa vida, nos constrói e faz a gente caminhar em princípios que são inegociáveis, princípios que fazem a gente evoluir, gerar valor na nossa vida, gerar valor na nossa sociedade, faz a gente caminhar por verdades que vão construir uma pessoa de caráter. Então, por isso que eu acho muito importante você também buscar a Deus. Existe um bloqueio hoje em dia, porque muitas pessoas falam de um jeito de Jesus, outras pessoas falam de outro, muitas pessoas falam que você tem que fazer um monte de coisa para agradar a Deus, mas para mim, você tem que eliminar tudo isso, você tem que buscar por você mesmo e pedir ajuda, lógico, encontrar uma igreja que faça sentido para você, porque a comunhão e a socialização das pessoas é necessária, é fundamental, mas você tem que ter os olhos que tudo que está escrito na Bíblia é um Deus, um Jesus, falando com você com amor, querendo te ensinar, te educar, te aperfeiçoar e te mostrar caminhos brilhantes. Então foi por isso que eu gosto muito de conhecer Deus, me relacionar com Ele, e isso faz muito bem. E eu aconselho você a fazer a mesma coisa. Sempre que tiver alguma coisa que te bloqueia, que alguém diz que você tem que ficar fazendo um monte de coisa, dar dízimo, dar um monte de dinheiro para a igreja, fazer um monte de coisa, saia dessa. Saia dessa que não é verdade. Eu acredito sim que a gente tem que dar dízimo, mas é aquilo que está no nosso coração. É um ato de generosidade para o ambiente que a gente gosta de vivenciar, que a gente não quer que termine, que a gente quer que cresça, que a gente quer que, se a gente conhece realmente quem está por trás disso, que vai usar os recursos para ajudar e alcançar outras pessoas com projetos sociais, com crescendo a igreja, ajudando, criando eventos e projetos para criança, para teatro, para arte, para música, para idosos, para pessoas carentes, enfim, tem um monte de projetos que podem ser construídos e lapidados através de recursos que a gente coloca na igreja, mas é muito necessário, muito importante você conhecer bem. E também não é uma obrigação. Se você não tem dinheiro, se você passa necessidade, passa fome, você não é obrigado e nem faz bem você doar. Você precisa pelo menos ter um respiro para poder contribuir e ajudar. Bom, entrei num assunto já nada a ver. Esse foi um pouquinho da minha história, assim. Parece ser simples, tem alguns detalhes. Jesus vem ajudando muito a eu levar essa palavra para minha família, para os meus irmãos, e isso está ajudando e moldando eles. Então já está tendo um reflexo positivo das coisas que eu venho aprendendo. É interessante que eu falo muito com o meu irmão,
ele aprende muito. Durante o dia a dia, você começa a perceber, a discernir coisas que não fazem bem para você. Então você já pensa, ó, esse é um princípio que eu não vou burlar, que eu não vou passar por cima, que vai me fazer mal. Então você já começa a evitar algumas pessoas, às vezes, que é necessário. Já começa a também usar desse conhecimento para mostrar um ponto positivo para a pessoa, para ensinar essa pessoa. Se você tem intimidade, pode falar com ela. Enfim, esse foi um pouquinho do meu testemunho, falando um pouquinho de como Jesus entrou na minha vida de uma maneira simples. Eu sempre carrego uma palavra que é alegria. E Jesus é paz e alegria, bondade e amor. E isso eu já falava antes. Tipo, eu brincava falando alegria, alegria. Porque a gente sempre é bom acordar falando uma palavra positiva, uma palavra que agregue na nossa vida. Palavras têm poder de construir, de curar. Então, eu sempre falava isso e quando eu conheci Jesus só reforçou e fez mais sentido. Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, falando um pouquinho de como me converti, de maneira simples. Foi simples, acho que Deus entrou no momento certo, tudo ocorreu bem, hoje eu tenho uma vida muito feliz, muito alegre, e cada dia que passa eu quero conhecer um pouco mais de Jesus e me tornar igual a Ele. Então, se você gostou desse vídeo, deixa um like, e se quiser participar, esse canal é o Hub 57, eu quero falar um pouquinho de Jesus, das coisas que eu tenho aprendendo, e eu quero passar para você também. Um grande abraço, e eu vou ficando por aqui. Até mais.